continuidade às sessões clínicas do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. Nosso chefe, Dr. Salame, à esquerda nossos preceptores, à direita os residentes. Bom, esse slide demonstra aí nosso complexo hospitalar, abaixo a fachada do hospital e ao lado o número de cirurgias realizado pelo serviço no ano de 2012. Bom, hoje vou fazer um comentário sobre a anatomia óssea e ligamentar da coluna vertebral. Eu sou o R1 do serviço, Eduardo Pacheco. Inicialmente, a coluna vertebral, também chamada por alguns autores de espinha dorsal, é uma estrutura rígida, porém ao mesmo tempo flexível, que um indivíduo adulto, em média, apresenta 72 a 75 centímetros, sendo que um quarto do seu comprimento é representado por estruturas fibrocartilagíneas, que seriam os discos intervertebrais. Bom, a coluna vertebral teria como função a proteção da medula espinhal e suas raízes, mas também o suporte, suportar o peso corporal que ficaria estruturado nela. Ela então seria dividida em 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, 5 vértebras fundidas sacrais e 4 coxídeas também fundidas. Essas vértebras elas vão aumentando o seu tamanho no sentido crânio-caudal, visto que existe um maior peso corporal a ser sustentado no sentido crânio-caudal. A gente consegue visualizar também curvaturas nessa coluna vertebral, sendo que duas curvaturas, a curvatura torácica e a curvatura sacral, seriam curvaturas primárias. Primárias porque foram formadas no período fetal. Já a curvatura cervical e a curvatura lombar seriam curvaturas secundárias, formadas nos primeiros anos do indivíduo. Essas curvaturas na coluna vertebral seriam responsáveis pela resiliência dessa estrutura ao choque, à absorção de choque. Falando um pouco sobre a anatomia de superfície, a gente pode estimar que poderíamos encontrar a primeira vértebra com a segunda cervical, o atlas e o ápice, quando estivéssemos no ângulo da mandíbula, ao nível do ângulo da mandíbula. Já C3 e C4 estaríamos aproximadamente 1 centímetro acima da cartilagem tireoide. C4 e C5 ao nível da cartilagem tireoide e C5 e C6 ao nível da membrana cricotireoidiana. Já C6 e C7 nós estaríamos tentando estimar o posicionamento dessas vértebras ao nível da cartilagem cricoide, C6 e C7. Bom, T2 poderíamos estimar quando estivéssemos ali visualizando as espinhas escapulares, T2, e T6 estaria aproximadamente ao nível do polo inferior da escápula. Se traçássemos uma linha entre as cristas ilíacas, uma linha intercristal, nós estaríamos ao nível entre as duas vértebras L4 e L5, ou até mesmo sobre o processo espinhoso de L5. Falando de uma forma mais generalizada sobre as partes de uma vértebra da coluna vertebral, a gente sabe que determinados segmentos têm suas respectivas funções. Bom, os processos transversos e espinhosos seriam responsáveis por uma inserção muscular e a movimentação. Já os processos articulares, as facetas articulares, restringiriam essa movimentação da coluna vertebral. O arco vertebral, por sua vez, formado pelos pedículos e as lâminas, ofereceriam proteção à medula espinhal. E o corpo vertebral, um suporte ao peso corporal. Bom,
especificando um pouco mais sobre as vértebras cervicais, a gente começa falando que as duas primeiras, o atlas e o áxis, são vértebras atípicas e, segundo teoria, atípicas porque não possuem um corpo vertebral clássico e que talvez esse corpo vertebral ele fosse responsável pela formação do tubérculo anterior do atlas e do dente do áxis, do processo odontoide. Por isso, essas duas vértebras não apresentariam uma conformação típica do corpo vertebral. Bom, falando um pouco sobre o atlas, né? Atlas, que o nome de ser uma figura que foi capaz de sustentar a terra nos ombros, né? Seria a vértebra mais larga, no formato anelar, com as suas facetas articulares em forma de rim, né? E que onde articularia os côndilos occipitais. Essa vértebra apresentaria esse tubérculo anterior, tubérculo posterior e um sulco para a artéria vertebral. Aqui embaixo seria uma visão inferior dessa vértebra, né? E as facetas articulares que entrariam em contato com, obviamente, o áxis. Falando sobre o áxis, um pouco mais sobre o áxis, a gente consegue ver que já diferente do atlas, ele possui um corpo, possui um processo espinhoso bífido e possui o dente, o odontoide, um processo rombo, né, superior na parte anterior que irá articular com o atlas. É interessante dizer que, embora o atlas seja a vértebra mais larga, o áxis seja a mais resistente, visto que em cima do áxis irá ocorrer a rotação do atlas junto com a cabeça, né? Além disso, a gente pode evidenciar essa rotação, essa responsabilidade dessa vértebra cervical nessa imagem, a rotação do atlas e, consequentemente, da cabeça sobre o atlas, sobre o áxis que estaria aqui embaixo. Bom, além das vértebras atípicas, a gente segue com as vértebras típicas, né, de C3 a C7. A gente visualiza que os forames vertebrais dessas vértebras apresentam um formato semelhante, triangular, apresentam forames vertebrais amplos devido à intumescência da medula nessa topografia, e que essas vértebras elas apresentam no processo transverso tubérculo posterior e anterior. Esse tubérculo anterior ele é extremamente proeminente em C6, chegando a ser denominado como tubérculo carotídeo, porque uma vez uma possível ruptura da carótida, a carótida poderia ser comprimida contra esse tubérculo. Bom, o processo transverso apresentaria os forames, né, por onde passaria a artéria vertebral. Existiria uma elevação da margem no corpo vertebral no sentido póstero-anterior, que seria o múnculo do corpo vertebral, uma característica típica dessas vértebras. E o processo espinhoso de C7, diferente de C3 a C6, não seria bífido e, pelo contrário, seria extremamente proeminente, o que também daria um nome característico de C7 como vértebra proeminente, justamente pelo próprio processo espinhoso. Aí, novamente, uma visualização de uma vértebra cervical, né, mais ampla. No caso aqui, as lâminas e o sulco para o nervo espinhal, algo que não daria para visualizar muito bem no slide anterior. Bom, antes de dar continuidade e falar um pouco sobre as vértebras torácicas, é interessante que a gente faça um comentário breve sobre o complexo ligamentar occipito-atlanto-axial,
e aí iniciando pelos côndilos occipitais, que irão então se articular com o atlas e, consequentemente, com o áxis. O primeiro grupamento de ligamentos que a gente pode falar seria os ligamentos que fariam a comunicação, a ligação entre a região occipital e o atlas, né? Seriam três. O primeiro seria a membrana atlanto-occipital anterior, comunicando a região occipital ao atlas. Posteriormente, também uma membrana atlanto-occipital posterior, né? Antes anterior, agora posterior. E por último, nessa conexão entre a região occipital e o atlas, nós teríamos o fascículo longitudinal superior, né? Parte do ligamento cruciforme do atlas. Então seria essa parte do ligamento cruciforme, também responsável pela conexão, digamos assim, entre a região occipital e o atlas. Bom, em relação ao complexo ligamentar que une a região occipital, não o atlas agora, mas o áxis, a gente poderia dizer que estaria envolvido a membrana tectória, né, visualizada aqui no esquema. Essa membrana tectória, ela estaria unindo a face, a região dorsal de C1, C2 até C3 e a porção ventral do forame magnum. Essa seria a parte superficial da membrana tectória, porque também nós teríamos, isso aí é mais um slide mostrando a membrana tectórica, além da parte superficial, nós teríamos uma parte profunda da membrana tectórica, uma parte acessória, que nesse slide estaria representado por essas duas regiões. Novamente, fazendo a ligação entre a região occipital e o áxis. Bom, e no caso, aqui a gente tem também os ligamentos alares, né? Ligamentos alares que também permitiriam a conexão entre o áxis e a região occipital. E além do ligamento alar, nesse caso um ligamento occipito-alar, mas também, além do occipito-alar, o ligamento axi-alar, que faria uma conexão do osso do segmento odontoide à massa lateral do áxis. E, por último, o ligamento do ápice do dente, o ligamento talvez de menor resistência nesse complexo ligamentar. Bom, por último, o grupamento de ligamentos que faria a união não entre a região occipital e o atlas, não entre a região occipital e o áxis, mas entre C1 e C2. E aí a gente estaria diante do ligamento transverso do atlas, talvez o ligamento mais resistente da coluna vertebral, que exerceria um sistema de fitas, né, de elástico, permitindo ali o posicionamento adequado do odontoide. Além dele, nós teríamos a parte mais profunda, nós teríamos o fascículo longitudinal inferior, né, outro componente do ligamento cruciforme do atlas, e também como um terceiro componente entre o atlas e o áxis, aquele ligamento que comunica o odontoide à massa lateral do áxis, né? Bom, aí um último slide mostrando todos os ligamentos em conjunto, de uma certa complexidade, e dando continuidade às vértebras torácicas. Bom, as vértebras torácicas, diferente das vértebras cervicais,
a gente sabe que elas mantêm uma articulação com um gradil costal, e justamente por isso elas apresentam fóveas, facetas articulares, que vão se comunicar com a cabeça dessas articulações do gradil costal. É uma vértebra que possui um processo espinhoso longo, proeminente e com projeção inferior. A partir do momento que você consegue palpar um processo espinhoso de uma vértebra torácica, na verdade você estaria no nível inferior, né, na vértebra torácica inferior a esse processo que você está palpando. O processo transverso, diferente do processo espinhoso, é um processo curto, largo, longo, né? E, além disso, o corpo vertebral apresentaria uma conformação cordiforme, ou seja, de coração, semelhante a coração, e o canal vertebral uma conformação circular. Bom, aí mais um slide mostrando as articulações com o gradil costal, os processos espinhosos projetados inferiormente. Bom, essa seria a 12ª vértebra torácica, e é interessante ressaltar que das 12, as 4 primeiras se assemelham em característica com as cervicais, talvez pelo momento de transição na anatomia, e as 4 últimas se assemelham com as lombares. E por isso que a gente nota aqui que o processo espinhoso, diferente daquele processo proeminente, longo e projetado inferiormente, ele se projeta apenas posteriormente, e segundo a literatura, com aspecto de machadinha, né? Seria característico de vértebra lombar. Bom, falando sobre as vértebras lombares, a gente sabe que no sentido crânio-caudal, a conformação do forame vertebral inicialmente é ovalar, chegando a um aspecto triangular. O corpo vertebral apresenta uma conformação em forma de rim, né? E a gente sabe que L5 seria a vértebra articulável, né, com maior resistência de maior tamanho de toda a coluna vertebral. A vértebra com maior tamanho da coluna vertebral imóvel. Bom, uma vértebra lombar, ela apresentaria um corpo vertebral maciço, devido à necessidade de suportar um peso corpóreo acima das outras vértebras, né? O interessante ressaltar é que possuiria lâminas robustas, e no processo transverso nós teríamos processos acessórios, né? Um processo acessório onde estaria a inserção do músculo transversário medial do lombo, e no caso na faceta superior nós teríamos também um processo mamilar, onde estaria a inserção também do músculo transversário medial, mas também do músculo multífido. Bom, além disso, né, o que nós podemos dizer? No perfil aqui a gente visualiza novamente os processos espinhosos projetados posteriormente, não inferiormente, no formato de machadinha, né? Aqui no caso uma visão posterior, a gente visualizando as articulações, o processo mamilar, né? As lâminas robustas, e aí finalizando a questão ligamentar, pelo menos até esse nível da coluna vertebral, a gente falou antes da membrana tectória, que daria continuidade ao ligamento longitudinal posterior. Nesse slide melhor visualizado, a gente verifica o ligamento longitudinal anterior, o ligamento longitudinal posterior, e aqui unindo as lâminas, um ligamento fibroelástico, que seria o ligamento amarelo, ligamento esse importante por
porque no momento de uma flexão abrupta da coluna vertebral, ele mantém unido as lâminas, fazendo com que não haja um dano nessa movimentação do disco intervertebral. Mais posteriormente, o ligamento interespinhoso e supraespinhoso. Supraespinhoso esse que apresentaria uma característica fibrosa e não membranácea, que estaria presente no interespinhoso. Aí mais uma projeção mostrando o ligamento longitudinal posterior. Ligamento, uma vista anterior, ligamento longitudinal anterior, corpo vertebral atrás. Se retirássemos esse segmento, nós teríamos acesso então à parede posterior do canal vertebral, com ligamento amarelo unindo as lâminas, né? A partir do momento que a gente tem aqui uma secção dos pedículos. Novamente uma outra imagem mostrando essa mesma visualização do ligamento amarelo, unindo as lâminas, pedículos seccionados. E aí a parte posterior, mais externamente, o ligamento supraespinhal, interespinhal e ligamentos intertransversais. Bom, além desse ligamento supraespinhal, na região cervical, a gente possuiria também o ligamento bucal. O último slide mostrando na parte inferior a continuidade do ligamento longitudinal anterior, né? E aqui já o complexo ligamentar envolvido nos ossos do quadril. E por último aí, comentar um pouco sobre a região sacral e o cóccix, né? O saco, que possui na sua face anterior uma superfície lisa, em que essas cristas simbolizam a fusão que ocorreu entre essas vértebras, sendo S1, S2, S3, S4, S5, o promontório, né, onde se articularia com L5, existindo um ângulo lombosacral de 130 a 160 graus. Mais um slide mostrando a divisão, né, no caso S1, S2, S3, para melhor visualização, a articulação do cóccix, né, com o saco, e os ligamentos envolvidos nessa região, já o ligamento ilio-lombar, né, o ligamento sacro-espinhal, o ligamento sacro-tuberal, e aqui o ligamento longitudinal anterior. A região posterior do sacro, né, a gente teria a crista sacral mediana, representando a fusão dos processos espinhosos, né, o resquício, né, desses processos espinhosos. Bom, a crista sacral intermédia, representando a fusão dos processos articulares, e a crista sacral lateral, mostrando a fusão das lâminas, dos processos transversos. Bom, a vista posterior, os ligamentos presentes, né? Aqui nessa região, o ligamento sacro-coxídeo posterior, profundo e superficial, né? O ligamento sacroiliaco posterior, e o ligamento ilio-lombar, já dito na vista anterior aqui também. E aí uma situação que acontece no percentual pequeno da população, em que alguns indivíduos possuem uma sacralização da vértebra de L5. A questão é que, por algum motivo, L5 ocorre uma fusão de L5 à região sacral parcial ou completa. Já na lombarização da vértebra de S1 existe uma separação, né, de S1, uma separação completa ou incompleta. No caso aí uma visão do perfil do sacro, com o canal sacral, com o hiato sacral, onde a gente poderia encontrar o filamento terminal, o filamento conectivo, que tem sua origem no final do saco dural, se estendendo até essa região. E por último o cóccix, né, que seriam 4 vértebras fundidas,
e que teria um processo transverso do cóccix aqui e as regiões que se articulariam com o sacro.